Muito obrigado. E Páscoa e o nosso dia de ceia. Veio uma palavra no meu coração agora, no final da tarde. Eu queria compartilhar com vocês. Está lá em Lucas capítulo 15. Versículo 11. Uma parábola muito conhecida, contada por Jesus. E ela diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, os 2 filhos, né? Segura aqui um minutinho. Vamos lá. Jesus continuou o quê? Jesus estava falando, conversando com os fariseus que estavam reclamando que Jesus tinha a mania de sentar para comer, para conversar com publicanos e pecadores. Qual que era a divisão que o judeu fazia? O fariseu, o praticante da lei, na cabeça deles, estava justificado diante do Senhor. Isso foi algo que foi amplamente debatido com Jesus, né? A ideia da justificação pelos seus próprios atos de justiça, pela sua própria forma de viver, né? E Jesus começa a falar que quem precisava, ele fala isso em vários momentos, que quem precisava de médico é quem estava doente. Então, se eles se consideravam limpos, eles precisavam entender que ele precisava pregar a palavra para quem eles consideravam sujos. Amém? É interessante porque a gente vê isso até hoje também acontecendo na igreja. As igrejas, elas caem num desequilíbrio muito grande. Elas andam num desequilíbrio grande. De ou achar que precisa apenas estar lá fora. Não, a gente tem que estar lá fora, a gente tem que estar lá fora. E tem gente que acha que tem que estar lá fora, só lá fora, só lá fora. E fica tão lá fora que acaba ficando lá fora. E não volta. E por tanto contato com lá fora, para de ter comunhão com o pecador e acaba se tornando um. Já vi isso inúmeras vezes. O zelo, talvez, de alguns dos fariseus, você pode pensar que é esse. Mas a verdade é que o judeu considerava impuro você comer com alguém impuro. Imaginava que a impureza do impuro ia te contaminar. E Jesus mostra algo muito diferente. Uma vez que ele é puro, ele tem condição de purificar os impuros. Amém? O contato de Jesus com o impuro não o torna impuro. O contato de Jesus com o impuro purifica o impuro. Amém? De outro lado, tem o povo que acha que tem que ficar somente entre os puros, dentro da igreja. Tem o que acha que tem que ficar lá fora, e tem o que acha que tem que ficar aqui dentro. Porque eu não quero me contaminar. E de fato a gente não pode se contaminar. Mas o evangelho tem uma essência. A essência do evangelho, ela é, na teologia vão dizer que ela é proselitista. Ou seja, o nosso chamado, a nossa missão está ligado a nós pregarmos o evangelho. A nós levarmos Jesus Cristo e pessoas se converterem. Não a nossa igreja, não é uma questão que pode parecer de poder ou de comercial, não. Nós convertemos, nós levamos a palavra através do amor para converter
aquele que estava perdido, como um dia nós fomos achados. Levar o amor de Cristo, para que, pelo amor e pela bondade, eles sejam despertos da vida de pecado que vive, para viver uma nova vida em Cristo. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Na carta de Paulo aos Romanos, vai lá rapidinho, depois a gente vai voltar aqui. No capítulo 2, Paulo está falando sobre julgamento, sobre as pessoas julgando as outras. No versículo 3 de Romanos 2, ele diz assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Amém, gente? Então veja, ele está criticando uma coisa que é muito natural nossa como ser humano. A gente tem um radarzinho muito ligado para... Tem uma coisa de um exemplo de um senso de preservação, né? Não sei se você já viu aquelas carrancas africanas. Tem gente que coloca aquilo como decoração, vai saber por quê. Que é umas caras feias, né? Com as línguas para fora, os olhos esbugalhados, já viram isso? Às vezes você vê em lugar no meio da estrada. Aquilo ali tem uma coisa mística para quem acredita, né? De espantar espíritos, espantar mal olhado, né? As vós vão falar do mal olhado. Agora, por que eles pensam naquilo? E o que aquela carranca representa? Aquela carranca representa a morte. Por que ela representa a morte? A gente não vive numa sociedade que a gente vê pessoas mortas na rua. Graças a Deus. Mas imagina, há muitos séculos atrás, ainda não tinha muito senso nem de urbanismo, muito menos de limpeza, de saneamento básico. Até na época que você tinha os estados nacionais não formados, era comum ver alguém morto na estrada, alguém morto no meio da rua, alguém que não tinha família, alguém que simplesmente morreu e ninguém pegava, e ficava lá morto. Uma das primeiras coisas que acontece com alguém morto é a língua inchar e sair da boca, e os olhos incharem e saltarem para fora das órbitas. Por algum processo químico muito maluco, talvez os médicos que estão aqui vão poder dizer, ou algum maluco aí que entende disso, mas é isso que acontece. Pois é, não tem isso, não tem? Pula para fora, depois você pergunta a um deles. Ou seja, aquela cara representava a morte. A carranca representa a morte espanta as pessoas. De verdade, você está passando na rua e vê uma pessoa morta, que está lá em decomposição, existe uma coisa de preservação em você querer se afastar daquele lugar. Alguém morreu ali. Eu não estou afim de morrer, eu não sei porquê, até eu identificar o que aconteceu, eu vou embora daqui. Então a gente tem esse instinto de preservação. A gente vê alguém doente, a gente fica um pouco assim, né? Alguém torce do nosso lado, a gente, opa! Né? Às vezes de maneira até preconceituosa e errada. Tendo medo ou alguma repulsa com doenças não contagiosas. Mas por causa dessa coisa que a gente tem, muito instintiva, de não querer ficar perto de algo que pode nos trazer morte. De alguma maneira, esse tipo de
sentimento vem na gente quando nós somos crentes no Senhor e quando a gente vê alguém que é perdido. Eita, isso tem cheiro de morte. Só que a gente esquece de uma coisa: nós somos a solução para aquela doença. Quem tem a solução para aquela doença é quem tem a palavra de Deus. Agora, aquele que ainda está naquele contato com a morte, e talvez tentado por aquela morte, ele tem uma repulsa maior. Jesus chama os fariseus de hipócritas, e diz que aquilo que eles pregavam, você tinha que fazer, você só não tinha que fazer o que eles faziam. O fariseu era um grande de um falso moralista. E tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, e eu repito desde que eu ouvi, que eu queria que você guardasse no fundo do seu coração. Está preparado? Todo moralista é falso moralista. Amém? Todo moralista é falso moralista. E o que Paulo está dizendo no versículo 3 de Romanos 2 é isso. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas. A pressuposição do apóstolo Paulo é que aquele que julga tem a mania de praticar as coisas que julga. Esses dias apareceu um camarada, ele é conhecido, mas eu vou tentar fugir do nome dele. Porque deu uma polêmica danada, foi essa semana. Era um cara que criticava muito o aborto. Um político ferrenho. Nós criticamos o aborto também, viu, gente? Pelo amor de Deus. Apesar que você nunca me viu falando isso aqui, porque para mim isso é coisa que, enfim, você sabe que não pode, né? Não pode matar ninguém, quanto mais criança. Na verdade, não pode, né? Até a questão sexual, enfim, depois a gente vai lá. Mas vazou um áudio desse camarada tentando convencer a namorada a fazer um aborto. Olha que delícia. E aí ele foi, não, porque foi um erro, foi um equívoco. Irmãos, é o equívoco mais comum que a gente vê. As pessoas lutando por algo no público, mas no secreto fazendo justamente aquilo que elas condenam. Veja, não estou pregando contra a moral. Nós temos uma moralidade cristã. Só que a gente não prega moralidade, a gente vive a moralidade. A gente prega a bondade. A gente ensina a moralidade dentro das nossas paredes. Por uma simples evolução que nós aceitamos de caráter. Porque aquele que se arrepende, ele se arrepende porque ele olha para a vida dele e fala assim, está tudo errado. Não é que ele olha uma coisa ou outra. Ele olha tudo e fala assim, está tudo errado. Mesmo que aos olhos de algumas pessoas aquilo pareça estar certo. Ele olha e fala, está tudo errado. A questão é, o que acontece? Ou o que aconteceu comigo e com você? Para nós olharmos e reconhecermos que está tudo errado. Que Paulo, a chave disso aqui é no versículo 4 de Romanos. Que ele vai dizer, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ou que conduz ao arrependimento. Ou seja, o que nos conduz ao arrependimento? Não é o medo. O que nos conduz ao arrependimento é a bondade. Volta para Lucas capítulo 15. Lucas 15. Eu comecei do 11, né? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que esse menino pediu é uma ofensa grandiosa. É você chegar para o seu pai
seu pai rico, você tem um pai muito rico, e falar assim: eu não quero mais estar perto de você, eu só quero o que você tem para me dar. Amém? Foi isso que ele disse. Ele fala assim: eu quero a minha parte da herança. Basicamente o que esse menino falou foi assim: você está demorando demais para morrer. Eu não aguento esperar você morrer. Me dá logo o que é meu. Esse comportamento é ofensivo nos dias de hoje, e era ofensivo para quem Jesus estava contando a parábola. 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo fala assim: eu quero a minha parte da herança. O pai dividiu a herança, entregou para ele a parte dele. No versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai já têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Só um minutinho. O que estava acontecendo com esse camarada? Ele pega a fortuna do pai, ele pega a herança do pai. E uma vez que ele pega a herança, uma vez que ele conquista a independência dele, ele vai e gasta a herança, o dinheiro, tudo que ele tem, tudo que ele é, de maneira irresponsável. O que uma vida irresponsável traz, gente? Miséria, dor e sofrimento. Amém? Toda vida irresponsável é assim. Você não conhece ninguém que teve uma vida irresponsável e teve um futuro brilhante. Um filho que vive de maneira irresponsável é um grande destruidor de qualquer coisa acumulada. Todo mundo tem um caso na família de um avô que era rico, não é? Oh, meu avô era rico, quebrou minha vida inteira. É. Mas às vezes o seu avô rico, se você é uma pessoa com os valores corretos, ele não te dá herança, pode ser até bom. Porque o que arrebentou a vida desse menino foi justamente a herança. E a gente percebe uma coisa: dinheiro na mão de gente irresponsável só traz dor. Dinheiro na mão de gente irresponsável, bênção na mão de gente irresponsável, bênção na mão de gente que vive de qualquer maneira, ela consegue colocar o cara numa situação pior que ele estava antes. Qual situação que é essa que esse menino fica? Ele tinha uma vida confortável na casa do pai. Ele pega e depois ele chega a ponto de perder tudo e ter que cuidar de porco. Eu não sei se você já cuidou de porco na sua vida. Eu nunca cuidei de porco. Mas o judeu não cuidava de porco. O judeu não comia porco, não cuidava de porco, não encostava em porco. O judeu não queria ficar perto de porco para, se algum vento passar e passar em cima da pele do porco, para botar em cima da mão dele, aquilo ali o deixava impuro. O judeu não queria ficar perto de porco. Lembra que ele está contando essa parábola para judeus. Amém? Ele está mostrando qual o ponto mais baixo que o ser humano pode chegar quando ele desperdiça a vida dele de maneira irresponsável. Talvez a gente não tenha percebido isso na nossa vida. Porque se a gente só anda
perto de gente que cuida de porco, cuidar de porco é uma coisa normal. A questão é, será que Deus gostaria que a gente vivesse do jeito que a gente vivia? Sendo nosso Pai nos amando. Você está aqui? O Rei do Universo, o Criador do céu e da terra, nosso Pai, tem algo muito melhor para a nossa vida. Pastor, mas eu não fiz isso, eu não saí. Irmão, toda vez que a gente escolhe fazer qualquer coisa que não seja da vontade de Deus, a gente pegou o presente que Ele nos deu, a nossa vida, e viveu de maneira irresponsável. A nossa vida foi dada pelo Senhor. Amém? Se eu pego a minha vida, se eu pego o meu corpo, se eu pego os meus dons, se eu pego tudo que Ele me deu, e vivo a desperdiçar o meu tempo, a minha juventude, a minha vida, eu vivi de maneira irresponsável. E se você desperdiça a sua juventude de maneira irresponsável, o que te aguarda na velhice é pobreza. Vocês estão aqui? Vai ter que viver de salário mínimo do governo, se conseguir aposentar. Se viveu de maneira irresponsável, é isso que vai acontecer. Estão bem? Tudo bem? Aleluia. E aí, a fome era tanta, que cuidar de porco não estava dando certo para ele, e ele queria comer a comida que o porco comia. Eu não sei que tipo de comida os porcos comiam naquela época, naquele lugar. Ele falou aqui, né? Vagens de alfarrobeira nunca comi, não tem no mercado para eu comprar. Eu duvido que vai ser melhor do que o bobó de camarão que eu comi hoje no almoço. Dificilmente. Eles não podiam comer camarão também, aí o problema é deles. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Qual que foi a ideia desse filho mais novo? Ele se arrependeu aqui, gente? Vocês acham que ele se arrependeu? Ele se arrependeu de ter sofrido. O nome disso não é arrependimento, porque arrependimento ele vai gerar uma tristeza pelo mal que você cometeu. Qual que foi o erro desse menino? Ter virado as costas e maltratado o pai dele. Amém? O erro dele não foi porque deu errado. E deu errado. Aquilo que eu sonhava, que eu pensava, deu errado. Deixa eu ver se eu peço ajuda para o meu pai. O nível de impiedade desse menino é tão grande, que a gente tem que entender, ele está num contexto judaico. Esse menino é um judeu, ele topou cuidar de porco, topou querer comer comida de porco. E porque nem a comida de porco eles deixavam ele comer, por uma questão de sobrevivência, ele foi atrás do pai. Essa é a história de muita gente que chega até a igreja. Não chega porque está arrependido de viver uma vida de costas para Deus. Chega porque cansou de desejar comer alguma coisa que não pode.
cansou de apanhar. Cansou de ser humilhado de segunda a segunda. Imagina a humilhação que esse menino passava. Eu não vou te fazer uma pergunta constrangedora aqui, não. Quer dizer, eu vou te fazer, mas eu não vou querer que você levante a mão, não. Amanhã é segunda-feira. Quantos de nós, eu sei que aqui já tem muita gente que já foi higienizada no espírito dessa maneira. Mas quantos de nós não acordou na segunda e falou assim, ninguém merece mais uma segunda-feira? Existem músicas que falam mal da segunda-feira. Existe todo um sistema de ódio voltado contra a segunda-feira. Porque é o dia de voltar para a escravidão. Porque trabalho, se fosse bom, chamava lazer. Por quê, irmão? Porque a gente não faz o que Deus chamou a gente para fazer. A gente faz o que vai botar comida na nossa mesa. Sabe por que a gente viciou a fazer isso? Porque a gente quer viver uma vida independente de Deus. E Jesus fala em Mateus capítulo 6, para a gente não se preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir. Que Deus, o nosso Pai, Ele alimenta passarinho, Ele veste flor do campo. Claro que Ele vai dar para a gente alimento e roupa. Agora isso, para a cabeça de quem está longe do Pai, no mundo, cuidando de porco, parece maluco. Que isso, eu estou aqui, eu estou cuidando de porco, quando meu pai não está nem perto de mim, sim. E não é o pai que vai atrás, é o filho que volta. E eu acho que a conversa entre os cuidadores de porco, imagino que deve ser uma conversa assim, as coisas não vêm de graça nesse mundo, não. Tem que cuidar de muito porco. Eu que não cuido dos meus porcos direitinho, para ver se vai ter comida na minha mesa. Conversa de cuidador de porco. Vocês estão aqui? Tem alguém aqui ainda? A gente acostumou com a conversa de cuidador de porco. Segura aí, vamos lá rapidinho. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6. No versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quem corre atrás de comer, beber e vestir? Quem que é o pagão? É o cara que está longe do Pai. É o cuidador de porco. Você é cuidador de porco ou é filho de Deus, irmão? Agora, você pode ser filho de Deus com cabeça de cuidador de porco também. Na cabeça, um cuidador de porco. Na identidade, filho de Deus, mas não adianta. Não adianta você ser filho se você está longe. Aleluia. O nome, o sobrenome dele, lá nas terras distantes, onde ele perdeu o dinheiro todo, não servia de nada. E ele volta. Ele volta pensando, eu preciso mudar de vida. Porque meu pai tem empregado que vive melhor do que eu. Se meu pai tem empregado que vive melhor do que eu sou filho dele, mas eu fui tão desastrado no trato com ele que eu realmente não mereço ser tratado como filho, mas quem sabe ele me contrata como empregado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele queria fazer isso? Porque ele não se considerava digno. Ele era digno? Era, gente? Não. Ele estava vendo uma realidade. Ele não se considerava digno porque, de fato, ele não era.
Irmãos, nós não somos dignos da salvação que nós herdamos. Nós não somos. Mas a gente... Estava todo mundo assim, não estava? Eu que não corro atrás não para ver. E talvez alguns de vocês ainda estão com esse pensamento. E com isso, eu não estou falando para você pedir demissão e ficar em casa esperando o dinheiro cair na conta, porque não é assim que acontece. A questão é que o tempo de escravidão, o tempo de desespero, ele passou na sua vida. Se você voltou para casa, você vai começar a experimentar facilidade ao invés de dificuldade, alegria ao invés de dor. Aquela incerteza precisa sair da sua vida. Aquela ideia de trabalhar pelo prato de comida em um lugar onde você é humilhado, desprezado, cuspido, não faz parte da sua vida. Não estou dizendo que você tem que, não, agora eu não aceito mais ninguém. Não, pelo contrário, a gente tem que, num certo nível, né, aprender a esmagar a soberba. E alguma humilhação, para algumas pessoas, não são humilhação para o Senhor. Mas eu estou dizendo de você viver num sistema de opressão. E achar que, quem sabe um dia Deus me livra desse negócio. Não, em Cristo Deus já te livrou desse negócio. Versículo 18, ele diz, eu me porei a caminho. Lucas 15, 18, né? E voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho, você vai perceber que o filho começa a dizer o texto que ele tinha ensaiado. Eu fico imaginando o seguinte. Agora eu vou imaginar o que aconteceu, que a Bíblia não contou, mas é uma parábola. E você vai me perdoar para eu viajar aqui. O cara pega o dinheiro dele, então o cara, ele conhecia a realidade da casa do pai, sabia que era uma realidade boa, viveu aquilo. Depois ele pega, vive uma vida irresponsável, talvez gastando muito mais do que podia. E depois que acaba o dinheiro, vem um choque de realidade. Me ferrei. Começa a passar fome, começa a passar necessidade, começa a ser humilhado, começa a, de uma certa forma, e me perdoe pela palavra, prostituir os seus valores. Porque ele começa a fazer algo que não é lícito no sistema de crença dele. O fato dele cuidar de porco, para a gente não é muita coisa, mas para o judeu era uma perversão. Será que a gente não faz isso, irmão? A palavra fala que o diabo é o pai da mentira. Ninguém gosta de mentira. Nós não gostamos que alimentam para a gente. A gente gostaria de viver uma vida em que as pessoas falassem a verdade, mas no trabalho a gente aceita. Mas se eu falar a verdade, me demitem. Mas me mandaram mentir. Quantas pessoas aqui, irmão, já não receberam ordens para mentir? Fala que eu não estou, fala que vai ser assim. A gente nem pensa duas vezes, eu estou cuidando de porco, é meu trabalho. Não. Isso é uma prostituição dos nossos valores. A gente aceita fazer coisa que a gente não deveria fazer. Aleluia. Porque a gente acha que se a gente não fizer, a gente não vai comer. Que se a gente não fizer, a gente não vai prosperar. E a gente gosta de dividir a nossa vida. Eu tenho a minha vida secular, a minha vida no trabalho, a minha vida na família, a minha vida na igreja. Qual deles que vai ser salvo? Só para eu saber. Qual deles que está na casa do pai, qual que não está? Porque não dá.
para eu pensar em eu ser 5 pessoas diferentes? E qual é o que se arrepende e se torna uma pessoa íntegra? Veja, esse menino, ele não se arrepende inicialmente. Ele procura uma nova forma de matar a fome dele. E muitos de nós chegamos na igreja assim. Tentei de tudo, tentei de tudo, tentei de tudo. Sobrou esse tal de Jesus aí. Para ver se eu consigo resolver a minha fome. E você veja que ele tentou de tudo no nível mais baixo possível. E o pior era ter que matar o orgulho e pedir desculpa para o pai. Mas você vê que nem o perdão dele é muito bem pedido. Ele começa a dizer: eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Mas olha, eu não sou digno de ser tratado como seu filho. Já sei. Mas me trata pelo menos como um dos seus empregados. Ou seja, eu estou com fome. Me dá de comer, que eu trabalho para você. Irmãos, nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos ser fiéis. Mas a gente não pode achar que Deus vai nos abençoar porque a gente serve a Ele. Que Ele vai nos abençoar porque a gente dá o nosso dízimo. Que Ele não vai nos abençoar porque eu estou na igreja, não. Ele nos abençoou porque nós somos filhos. E porque nós somos filhos, nós o servimos. Porque nós somos filhos, nós o amamos. Porque nós somos filhos. Porque nós voltamos para casa. Não é porque eu faço alguma coisa. E você vai ver que ele começa o texto dele dizendo assim, a ideia, ele está voltando para casa do pai, assim: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Imagina o caminho longo, está voltando para casa. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu vou falar o quê? Vou falar isso. Ele vai falar assim: não, some daqui, sai da minha frente. Não, por favor, me trata como seus empregados. Não, sai daqui, seu filho ingrato. Na cabeça dele, né? Eu não vou ser aceito, eu não vou ser aceito, eu não vou ser aceito. Eu vou tentar convencer. Ele arrumou uma estratégia de convencimento. Agora o pai, quando vê ele, se enche de compaixão e corre até ele. E ele começa a dizer, mas ele não consegue dizer tudo. Ele fala: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas você vê no texto que antes dele pedir para ser tratado como um dos empregados, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, eu não sei o que você pensa a respeito dessa atitude do pai. Talvez te pareça injusta, pelo tamanho da ofensa que o filho fez contra o pai, né? Foi uma ofensa grande. O filho não merecia. Amém? O filho não merecia. Mas a bondade de Deus, a bondade do Senhor, é que leva ao arrependimento. O filho pode até não ter chegado arrependido, mas no momento em que ele chega, no momento em que ele passa por aquilo, a bondade de Deus leva ele ao arrependimento. Quem não gosta dessa história é o filho mais velho. No versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa,
ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, ficou de faniquito do lado de fora. Não está na Bíblia não, mas foi isso que aconteceu. Não vou entrar na festa, tem uma festa, não vou. Que ódio, meu irmão. Coisa de irmão, né? Então o pai de novo. Esse pai é bobo demais, meu Deus do céu. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito. Tadinho, gente. Para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, não é meu irmão não, desnaturado, que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Não tinha entrado prostituta na história aqui não, irmão. Já foi um julgamento extra aqui talvez porque era o que ele queria fazer. Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Só que ele não sabia. Na cabeça dele, embora ele não estivesse lá no mundo, cuidando de porco, na cabeça dele, o que ele estava fazendo era a mesma coisa. Eu estou aqui esse tempo todo igual um escravo, fazendo o que você está mandando. Amanhã é segunda-feira, irmãos. Você decide como é que você vai trabalhar. Se é como um escravo, ou se é como um filho. A diferença dos dois é que um trabalha reclamando, achando que é ele que está fazendo tudo aquilo. E quando chega alguém na igreja mais espertinho, que entende a graça de Deus, entende a bondade e começa a se sair bem, esse cara começa a achar ruim, que o outro já está conquistando muita coisa no Senhor e ele está aqui a vida inteira servindo ao Senhor. Eu nunca vi nada disso. Você sabe que tem gente que olha para a gente, Igreja Verbo da Vida, dessa maneira. Esses caras chegaram aqui outro dia. Como assim já tem? Como assim? Ao invés de celebrar junto com a gente, né? O crescimento, as pessoas melhorando. Não tem celebração não, tem. Estou aqui há 30 anos, em Montes Claros, igual um escravo para Deus. Encheu-se de ira. Sabe qual é a diferença do filho mais novo e do filho mais velho? O filho mais novo teve coragem de fazer o que o filho mais velho não teve. Mas no coração o filho mais velho já tinha matado o pai também. Só que um não aguentou esperar o pai morrer, o outro estava só esperando. Nós não servimos a Deus como escravos. Nós servimos como filhos. Ele não nos trata como escravos. Mas se a gente não tem a mentalidade correta, a gente vive como se a gente estivesse merecendo cada coisinha que a gente recebe. Não, a gente não mereceu nenhuma das coisas que a gente recebeu. A gente recebeu, e tudo que a gente recebe é porque nós somos filhos. Tudo é pela graça, tudo foi Ele que nos deu. Então eu não vou fazer nada. Claro que vai, você é uma pessoa grata. Mas você faz por gratidão e não porque eu tenho trabalhado como um escravo. O que a gente faz por Senhor é por gratidão. Isso muda o jeito que a gente vive. Porque o congregar a partir disso deixa de ser uma obrigação. Irmãos, não é uma obrigação você vir na igreja.
Aliás, eu vou dizer hoje para vocês, se você nunca mais quiser vir, fique à vontade. Porque o filho mais velho é chato demais. Ele fica só querendo reclamar e não participa da festa. Vai, quebra a cara, quando estiver cuidando de porco, volta, é melhor. Né? Mas não, irmãos, viva como filho. Você não precisa vir na igreja. A gente vem na igreja não é porque a gente é obrigado, não. A gente vem porque a gente quer estar perto. A gente vem porque é gostoso, porque as pessoas são legais, porque o ambiente é bom, porque é um programa bom. É uma coisa boa. E eu vou chegar, eu vou receber, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ser edificado, eu vou ter uma semana melhor. Não de uma maneira mística, não, porque tá bom, eu vou, né? Irmãos, tem lugar que você vai, ó, com rema, né, enfim, essa vida de eu sair pregando por aí. Tem igreja, uma igreja que eu fui pregar em BH muitos anos atrás, você termina de ministrar, acabou, mesmo que o povo fica todo mundo olhando para sua cara como se... É motivador isso para pregar, viu, gente? Mas é que o povo, a culpa não é do pregador bom ou ruim, é que o povo já está morto ali. Eu fui numa igreja algumas vezes, depois ela fechou, graças a Deus. Tem igreja que tem que fechar, viu, irmãos? Ah, pastor, que absurdo. Não, absurdo não. Igreja morta? Igreja que desvia o povo? Deus me livre, sinagoga de Satanás, Deus me livre. Não, tem lugar que tem que fechar mesmo. Abrir um bar no lugar, melhor. Porque aí a pessoa vai lá, ela sabe o que ela está indo fazer. O ruim é quando a pessoa procura a igreja e encontra... Mas estou devagando. Tem igreja que você vai ministrar. Eu terminei de pregar. Eu desci. Cumprimentei 2 irmãos. Já tinha o diácono apagando a luz. Falei, gente. Mas não deu 5 minutos do final do culto. Já estava o cara descendo a porta até a metade. Era um desespero para ir embora. É igual trabalho. Né? Tem gente que lida dessa forma. Meu pai falava que às vezes o peão estava lá batendo o prego, né? Batendo os pregos, tocou o sinal. O martelo está aqui atrás, ele solta o martelo aqui, ele não dá nem a última. Tem gente que trabalha assim. Se você é filho de Deus, irmão, você não faz isso nem aqui, nem no seu trabalho. Porque a sua vida é boa, a sua vida é alegre. Nossa, meu trabalho é ruim. Começa a orar ao Senhor, então, para Ele te colocar no lugar que tem a ver com o que você foi chamado para fazer. Coisa horrível trabalhar jogando martelo para trás. Influência do mundo. Nós não vivemos dessa forma não, queridos. Nós temos uma vida leve. Nós congregamos porque nós gostamos. Nós estamos aqui, nós servimos porque nós gostamos. Porque a gente pertence, porque isso é nosso. Essa igreja não é minha não, gente. O Verbo da Vida é um ministério grande. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar e a igreja continua. A vida é assim que funciona. Eu sei que não é o comum aqui em Montes Claros, mas é assim que funciona. Assim, o Verbo da Vida não fica trocando pastor igual em alguns lugares, não. Eu vou ficar, não estou indo embora não. Mas eu estou dizendo que não é minha, não é uma propriedade minha. O Japa falou aqui da gestão financeira, é assim, ela é da diretoria inteira. Nós somos parte de algo que está acontecendo, e você também é. É assim que a gente funciona. É com paz, com alegria, com comunhão. Amém? Não é porque eu tenho que vir, porque se eu não vier, se eu não for na igreja, Deus não me abençoa. Não, existe uma postura de abençoado e uma postura de não abençoado. Uma é de filho e uma é de escravo. Não importa se você está aqui ou não. Agora, é claro que o filho vai querer estar na casa do pai.
Agora fala a verdade. Diga a você mesmo uma coisa. Se eu viro para você e falo assim: irmão, você nunca mais precisa vir à igreja, você está abençoado e você vai ter o que você precisar na sua casa, você volta? Porque se você não volta, seu coração já não está no Senhor. Amém? Nosso coração tem que estar no Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Não porque Ele vai me dar alguma coisa ou não. E é o experimentar a bondade de Deus que faz a gente falar: cara, independente, olha, a gente está nessa igreja, desde que essa igreja não era uma igreja. Essa igreja começa por uma vontade de Deus e hoje ela é uma igreja. A gente vai crescer, a gente vai expandir, mas a gente age da mesma maneira, desde o início. Não é por obrigação. É claro, eu sou pastor da igreja, tem dia que eu estou cansado, que a minha carne está cansada, mas eu vou dois tapas na minha cara, me pego aqui e falo: não, você vai para o culto. Claro, a gente luta contra a nossa carne. A nossa carne não quer fazer nada não, quer ficar em casa, fazendo nada. A gente luta contra a nossa carne porque a gente é espiritual. Ó, mas toda vez que eu cheguei aqui cansado, eu cheguei aqui e gostei daqui, quis ficar aqui, porque aqui é o meu lugar. Amém? Então não estou dizendo para você deixar a sua carne vencer. Agora, entenda, se para você igreja é um trabalho, é como o trabalho, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente não está aqui porque se eu não estiver aqui, Deus não me abençoa. Não. Se eu não fizer, não, você já é abençoado. Amém. A palavra diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Jesus já morreu por você. A morte de Jesus por nós já foi essa ida do Pai até a gente. Já foi esse abraço. Essa busca de Jesus até nós foi, do Pai até nós, foi a morte de Jesus na cruz. E agora? Agora a minha postura tem que ser a postura de quem recebeu o abraço, recebeu a graça. E entende sim que tem que melhorar, óbvio. O pai, a primeira coisa que fez foi dar uma roupa nova, dar um banho nesse menino que ele está fedendo a porco. Óbvio, a gente chega fedendo a porco mesmo, e tem que tomar banho, viu? Tem que se santificar, tem que se limpar. Mas é diferente, é só porque a gente não quer ficar vivendo numa casa chique e fedendo a porco. Eu não quero ser reconhecido como um filho de Deus e andar como um criador de porco. Perdão, se tiver algum criador de porco aqui, é uma profissão digna, fica tranquilo. Você está entendendo a minha parábola aqui, né? Minha não, de Jesus. Amém? Então as pessoas têm que olhar para a gente e ver Deus na gente. Ver, pô, essa pessoa aqui, essa pessoa não é uma pessoa normal não. Ele não é uma pessoa como qualquer outra. O povo reclama do trabalho, a gente não, a gente glorifica a Deus pelo trabalho que nós temos. Amém. A gente agradece a Deus por ter uma ponte dentro. Sabe, você que está aí pedindo a Deus uma promoção, você não precisa pedir a Deus não. Começa a ser uma pessoa grata pelo seu trabalho, que o seu chefe, não precisa nem saber que você é crente, você botar lá um Salmo 23 no seu carro, não. Se você for uma pessoa grata e alegre no trabalho, ele vai querer te promover. Ninguém aguenta gente chata, reclamona. Amém? Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da vida de Deus. Nós vamos trabalhar amanhã feliz, com o maior dos sorrisos. Opa, mais uma semana começa, o Senhor é bom, essa semana é uma semana de crescimento, de avanço, e vai dar tudo certo, o mês está começando, mas a minha vida é boa, a minha vida é como a luz da aurora.
Se eu preciso vender, eu vou vender pra caramba. Se eu preciso fazer, vai dar tudo certo. Irmão, a nossa postura em relação à Bíblia, em relação à vida é outra. Amém. Agora, você tem uma postura de derrotado, tanto faz se eu sou crente. E aí, irmão, é a luta, né? Segunda-feira brava. Todo criador de porco fala assim. Você não está parecendo com alguém que tem a vida de Deus. Eu sei que acordar cedo às vezes é chato. Mas pergunta para quem está desempregado há algum tempo. Se ele preferia estar acordando cedo ou não. A gente está numa época que tem emprego mais fácil, né? Normalmente 1 salário, 2 salários é fácil. Tá fácil hoje em dia. Mas eu creio que Deus não quer que a gente tenha uma vida dessas de eu vou ganhar um salário aqui, outro ali. Não, irmão, você tem prosperidade para você. Para você ganhar bem, para você ter uma vida digna, boa. Poder comprar as coisas que você quer, poder trocar de carro, por que não? Todo mundo pode, só o crente que não pode? Deus me livre, é o contrário. É o contrário, cara, não é possível. Não estou dizendo para a gente se tornar adorador de dinheiro, não. Não. É só alguém que anda feliz, anda alegre, produz bem, vive bem. Não produz, não trabalha, não corre atrás, porque senão eu não como. Tem que trabalhar, né? Tem que ganhar o pão. Para com isso, lava isso para fora do seu vocabulário, cara. Amém. Você trabalha com uma pessoa ativa, viva. Amém. Você trabalha porque você tem dons, porque as pessoas falam assim, cara, que bom essa pessoa, graças a Deus que essa pessoa está comigo. Seu cliente te contrata porque ele gostou de você. Amém. Agora, vai parar de gostar se o negócio for assim. Nossa. Eu sei que tem gente que faz assim, mas nós não. Amém. Nós andamos com alegria, com gratidão. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos tomar nossa ceia. E a ceia é essa gratidão. Jesus falou para fazer isso em memória dele. Por que em memória dele? Sabe, eu acho essa coisa da salvação, para muita gente, uma coisa muito longe. Jesus me salvou de quê? Do inferno. Entendi. Mas eu vivo no inferno na terra até chegar. Não, gente. A gente vive já agora uma porção da nossa salvação. Existe uma porção da salvação para ser vivida agora. E a gente agradece agora e a gente se alegra agora. Amém? Quem é que pode tomar a ceia? Todo mundo que já fez Jesus o seu Senhor e Salvador. Pastor, eu não sou batizado. Não tem nenhuma regra bíblica para ser batizado, tomar ceia. Mas que tal a igreja assim? Problema deles. A gente ensina a palavra e a palavra não fala isso. Com todo respeito a qualquer doutrina diabólica que tem por aí. Mas eu estou brincando, mas nem tanto. Irmão, porque tem uma coisa. Todo mundo seja tem que falar isso, né? Tem umas coisas que o povo fala assim, porque se a pessoa pecou, ela não pode tomar a ceia. A ceia não é uma memória do seu pecado. A ceia é uma memória do que Jesus fez. Imagina a próxima janta lá vamos matar um novilho gordo aqui para o meu filho que se perdeu, para mostrar o tanto que ele é picareta e que está fedendo a porco. Não é isso. O banquete é que o pai estava recebendo ele de volta. A ceia é sobre Deus nos receber de volta. Mas tem que ser dessa igreja? Não, de qualquer igreja. Se
você está visitando a gente, você pode participar da ceia. Por que o povo faz assim, tem que ser da minha igreja? Porque se ele faz o controle de quem pega ou não pega, que vai saber como é que ele faz esse controle. Eu acho que eu ia ficar doido se eu ficar fazendo esse controle aqui. Quem é que pecou? Deixa eu ver. Não dá para eu botar a câmera na cara de todo mundo, espião no celular, botar uma equipe para... Não, gente, não existe isso. Normalmente essas igrejas punem pecados descobertos, né? Enquanto, e lembra, todo moralista é falso. Quem corta o outro de tomar a ceia costuma ter um pecado pior do que quem tomou, quem não tomou. Mas aí a gente vê depois. A única coisa que você precisa para participar da ceia, não porque a gente não vai também fiscalizar cada um nesse sentido, mas é que não vai fazer sentido para você participar da ceia se você nunca voltou para casa, se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você nunca entregou a sua vida para Ele. Aí vai ser só um biscoitinho e um suco. Mas existe um significado forte nessa ceia da Páscoa, o reconhecimento do corpo e do sangue. Um significado espiritual além do natural. E ele faz sentido para quem entregou a vida dele a Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer. Mas tem que fazer publicamente. O apóstolo João vai dizer que sim, na sua primeira carta. A confissão a Jesus precisa ser pública para ser aceita por Ele. A volta precisa ser pública. Mas isso é fácil, é rapidinho. Se você não fez isso e deseja fazer, levanta sua mão que a gente vai orar por você. Você vai entregar a sua vida para Jesus. Nós vamos todos cear como família. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração e quer fazer nessa noite? Levanta sua mão com coragem, bem alto, se tem alguém. Eu não conheço todo mundo. Tem alguém? Ou todos já são salvos, filhos de Deus, voltaram para casa? 5. Todos salvos? Então todos são convidados a participar da ceia, os diáconos vão distribuir. Se abriu e na
Aleluia. Falta na dormir. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Aleluia. Todos já receberam? Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e falou: isso é o meu corpo. Irmãos, a representação do corpo é o corpo que foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53 vai dizer que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. O pecado foi removido e com ele também foi as nossas enfermidades. Estou vendo o povo aí com centro de cura, né? Essa semana? Não, próxima. Se você tiver alguém para trazer, o centro de cura é totalmente gratuito, para aprender mais sobre cura divina. Mas eu queria, se você está com alguma enfermidade, algum sintoma de enfermidade, alguma dor, que você participasse do pão com a consciência de que você já tem direito à sua cura. E você vai ser curado instantaneamente. Amém? Participe do pão. Aleluia. E ele pegou o cálice e falou assim: esse é o cálice da nova aliança. É o sangue dele que nos fez voltar para casa. É o sangue dele que faz a gente ter vida, viver abundância, que faz ter alegria. A gente não fica olhando para o pecado que a gente cometeu. A gente olha para a justiça dele, feita em Cristo, nos alcançando. Esse é o significado do sangue. Eu falei pela manhã, depois de fazer a ceia que precedeu o pior momento da história da humanidade, a crucificação de Jesus Cristo. Ele sabendo o que ia fazer, que ia acontecer o que ia acontecer. Eles cantaram um hino de alegria. Irmãos, a gente não faz a ceia aqui depois de tudo pronto, consumado, Jesus ressurreto, a gente cheio do Espírito, como se a gente estivesse num velório. Ele não fez isso, nem antes do velório dele. A gente faz isso como uma lembrança de alegria. Ele já venceu sobre tudo e nos deu a vitória. Participe com essa consciência, com alegria. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos